Olá, segundo ano, espero que estejam todos bem. Aqui, professor Wanderson Marques. Vamos então para a videoaula da semana e a temática da semana vai ser o transporte aquaviário. Só recapitulando, nós já falamos do transporte rodoviário, falamos do transporte ferroviário. Hoje é dia de aprofundar na lógica do transporte por água, explorando a realidade do mundo e do Brasil, ok? Este transporte chamado aquaviário também pode ser chamado de aquático ou hidroviário. E esse modal hidroviário ele vai envolver o transporte feito em rios, fluvial, o lacustre, feito em lagos, e o marítimo, feito em mar. Começando pelo transporte fluvial, então, ele ocorre nos rios, e isso é o que é importante. Essa modalidade de transporte é uma das mais antigas praticadas pela humanidade, mesmo porque antes de existir ferrovia ou rodovia, já existia a perspectiva da hidrovia, uma vez que até em troncos de árvores dava para se navegar no passado. Com a evolução do tempo, as embarcações foram modernizando também, certo? É utilizado para transporte de pessoas e mercadorias no mundo inteiro, claro, onde tem vias navegáveis. O transporte lacustre ele é feito em lagos. É importante a ressalva de que existem lagos que ligam países, ligam cidades diferentes ou estados diferentes. O Brasil não é um país que tem tantos lagos assim, né? Mas de qualquer maneira, para a realidade mundial, o transporte lacustre também é importante. Tem o transporte marítimo, que é o que é feito no mar. Claro que se for de um continente para outro, ele vai ser oceânico, mas costuma-se falar marítimo mesmo. É uma das modalidades de transporte aquático que ocorre em mares e oceanos por meio de embarcações, barcos, navios, caravelas transatlânticos, e nesse caso é muito mais importante para transportar cargas do que pessoas. Embora tenha aqui a imagem de um cruzeiro, né, um navio de cruzeiro, também existe transporte de pessoas. A questão do transporte de pessoas é que, se não for em férias com tranquilidade, ele é muito lento para ir de um lado para outro, a não ser que o lugar seja próximo, mas aí ele é feito geralmente por meio de ferry boat ou balsa, dependendo do lugar. Ok? Transporte marítimo é feito pelo mar. Classificação do transporte marítimo ele pode ser classificado de duas maneiras, pode ser de cabotagem ou pode ser internacional. Eu coloquei o mapa aqui para a gente mostrar isso. O transporte de cabotagem ele é feito entre portos do mesmo país, por isso ele é também chamado de costeiro ou doméstico, tá? O que não impede de usar portos de rios, portos fluviais, mas em tese ele é feito na costa mesmo. Eu quero dar um exemplo do óleo diesel que abastece geradores de energia na Amazônia, onde as linhas de energia não chegam. É muito comum esse óleo diesel sair daqui da região de São Paulo, do Porto de Santos, contorna o litoral brasileiro, porque não existe integração hidroviária aqui por dentro, vai lá pelo Porto de Belém e vai até o Porto de Manaus, para a partir dali ser distribuído por rios menores para os rincões da Amazônia. Bom, esse transporte é de cabotagem, porque ele não é internacional. O internacional, como o próprio nome fala, ele é feito entre países diferentes, certo? Esse transporte internacional também é chamado de transporte de longo percurso, porque a maioria das viagens que são feitas de um país para outro, entre portos internacionais, elas são distantes, né? Talvez não seria daqui, ó, do Rio Grande do Sul para o Uruguai, mas é internacional também, porque não posso chamar isso de transporte doméstico. Aqui eu coloquei um mapa de algumas dessas rotas. Já já eu mostro para vocês as principais rotas internacionais que existem. Ok? E aqui nesse mapa também você pode ter uma noção das principais hidrovias brasileiras, embora não estejam todas aqui. Já já eu mostro também. Vai lá, o transporte hidroviário, aquaviário, ele tem vantagens e desvantagens como todos os outros tipos de modais. Entre as vantagens, a gente pode citar a grande, a imensa, a vultuosa capacidade de carga. É o modal que possui os veículos capazes de levar o maior volume de carga de uma vez só, certo?
Isso torna o transporte hidroviário mais barato. Se for em longas distâncias, muito mais barato na comparação com as outras perspectivas de transporte. Custo de instalação e manutenção é baixo se comparado com os outros modais. Na realidade aqui, depende muito da natureza, de já ter vias navegáveis, e aí o homem não precisa fazer. No caso da hidrovia, o que ele vai ter que fazer é dragar sedimento do fundo, às vezes alargar as margens do rio para embarcações de maior porte e construir o porto, né? Mas depois que fez, não tem muito o que fazer não, sobretudo se o transporte for marítimo. O hidroviário requer alguma manutenção eventualmente por causa de sedimento. Custo de instalação e manutenção baixo, ideal para o comércio externo, bem como para o turismo. Aí, viagem de barco, cruzeiro, muito bacana. No caso do comércio externo, se for intercontinental, então você pode mandar ou de avião, se tiver que cruzar o mar, né? Ou de navio. E o navio é muito mais barato. Ideal para o comércio externo. É considerado o transporte de menor impacto ambiental. É o transporte que menos polui o ambiente. É o transporte que menos agride o ambiente. Primeiro, porque os combustíveis não são tão poluentes assim. E segundo, porque a intromissão na natureza ela é mínima na medida em que as vias já são naturais. Rios navegáveis, oceano, mar, enfim, lago. A desvantagem é o seguinte, é muito lento, muito demorado. Além disso, muitas vezes depende de condições climáticas. Existem importantes portos no mundo que congelam, por exemplo, durante uma parte do ano. E eles ficam sem uso, sem função, né? Por exemplo, na Europa, o maior rio é o rio Volga. O rio Volga é um rio que passa na Rússia e ele é navegável. E ele é até importante para a navegação. Só que na época do inverno ele congela. Aí não tem como usar. Ou, por exemplo, portos na América do Norte e, sobretudo, na Europa, que também congelam parte do ano. Muitas vezes depende dessa condição climática e a última desvantagem é a baixa flexibilidade, já que depende de ter via navegável para o navio passar. Eu não consigo transportar daqui para Palmas, no Tocantins, porque não tem rio que liga daqui até lá. Então, não tem como fazer também. Aliás, pessoal, até tem como fazer canais sim, só que é um processo muito caro. A China, por exemplo, ligou 3 grandes rios que vão de nordeste a sudoeste do país por meio de um canal que tem mais de 1.000 quilômetros. Mas isso é coisa da China, né? Enfim. Transporte marítimo internacional. Para a gente entender esse transporte internacional, a gente tem que compreender sobre algumas perspectivas de análises. Tá? Primeiro, a vocação que alguns países têm voltada para litoral. Litorais muito fragmentados, cheios de ilhas, estimularam essa indústria naval desde sempre. Atualmente, os portos mais movimentados, entre os 10 aqui, eles estão basicamente na Ásia. Pessoal, a grande maioria dos livros didáticos vão dizer que, a grande maioria vai dizer que o porto de Roterdã, na Holanda, é o mais movimentado do mundo. Olha só, hoje é o porto de Singapura. Quer saber de um detalhe? E eu gosto, é do detalhe. Singapura, pessoal, é menor do que Anápolis. Sabia disso? E hoje tem o porto mais movimentado do mundo. E aí eu chequei essa informação, fui pesquisar para ver se realmente é Singapura. Tem algumas fontes que indicam Xangai e outras indicam Singapura, mas a maioria indica Singapura mesmo. E aí, ó, o volume de container, aqui container, tá? O volume de container transportado varia muito pouco de Xangai para Singapura, então é normal um passar o outro passar um, devido a alguma situação sazonal. Mas enfim, Singapura, aí a China domina, ó, Xangai, Hong Kong, Shenzhen, depois vem Busan na Coreia do Sul, ou Busan, não sei como pronuncia isso. Aí volta a China, Guangzhou, tem Ningbo, Qingdao e tem Dubai aí em 7º lugar. Com o porto de Roterdã na Holanda, que historicamente era o mais movimentado, em 10º lugar, certo? É o único que não é asiático que está entre os 10. Esse porto de Roterdã é lá na Holanda, onde deságua o rio Reno, que recebe o rio Ruhr como afluente. O rio Ruhr passa
na região mais industrializada da Europa, que é a Alemanha. Esse transporte internacional é feito majoritariamente por oceanos. Existem rios que ligam países diferentes, né? Mas enfim, se eu pensar no volume, o volume maior é feito pelo oceano. Aqui estão as principais rotas marítimas do mundo, tá? E não pensem que quando o navio se lança ao mar, ele pode ir para qualquer lugar de qualquer jeito. Existem rotas mesmo, como tem rotas aéreas também. É um meio de transporte de menor custo a longas distâncias, já falei sobre isso. E ele transporta cerca de 76% das mercadorias que são comercializadas entre os países. O mercado asiático, por tudo que eu já falei, é o líder nessas movimentações, e aí eu tenho que associar muito a pujança econômica da China ao crescimento econômico chinês. Se eu olhar aqui e mirar nos Estados Unidos, a gente vai ver que existem grandes volumes saindo dos Estados Unidos também, que é a maior economia do mundo hoje. E os grandes e mais modernos portos da atualidade contam com um sistema intermodal bem articulado. O que é isso? Não adianta só ter o porto, eu tenho que ter uma ferrovia que passe em lugares de muita produtividade para levar esses vagões /containers até o porto. Eu tenho que ter rodovias articuladas com esses portos, né? E às vezes até existem hidrovias mesmo, que vai desaguar onde está o porto marítimo também. Certo? Vamos falar um pouquinho da realidade do transporte brasileiro, então, do transporte hidroviário brasileiro, e a gente já começa imaginando assim, ó, é muito ruim, é muito deficitário. Para começo de conversa, nós temos grandes rios navegáveis que basicamente não são usados. E considerando que é o mais barato, deveria ser, né? Faltam navios. O país tem um déficit mais ou menos de 60 navios. Faltam containers. Como a gente exporta muito mais do que importa, o container tende a ir e não voltar. Então o nosso déficit é de 60% da nossa capacidade. Engarrafamento no cais, uma vez que os navios demoram porque falta container, uma vez que existe pouca área de armazenamento da mercadoria que chega, então tem que existir grande fila de navio para abastecer e desabastecer, descarregar e carregar. Então isso é uma das vergonhas que o Brasil passa por aí, o que eleva ao chamado custo Brasil. Para vocês terem uma noção, a construção desses 60 navios é de mais ou menos 2,7 bilhões de dólares, como fala aqui. E olha, terminou o governo Lula investiu muito nessa indústria naval brasileira. Nós tínhamos grandes estaleiros aqui. Aí no governo Dilma já deu uma desacelerada federal. No governo Temer venderam equipamentos nossos, adotando uma política de importação de navios e, enfim, equipamentos que eram feitos fora do Brasil, sobretudo na Ásia. E no governo Bolsonaro essa situação não mudou, até agora pelo menos. Quanto o Brasil transporta em navios? Olha só, portos em funcionamento, 36. Daquele mapa lá que eu mostrei, uma série de perspectivas. Rotas bem exploradas, só 2. Quanto pode transportar? 1,4 milhão de containers por ano. E é claro que não é feito esse transporte todo. Portos subutilizados 32, rotas ociosas 24. Basicamente 2 rotas só são utilizadas de verdade aqui, que é a rota do São Francisco, que vai ligar Pirapora em Minas a Juazeiro na Bahia, e a hidrovia do Mercosul, a Tietê-Paraná / Paraná-Paraguai. Mas olha para o mapa, galera. Nós temos a hidrovia do São Francisco, daqui para cá é ferrovia, tá? Ferrovia, rodovia e tal. Temos aqui, ó, no Rio Paraíba do Sul, com perspectiva de levar coisas do interior para o litoral, considerando que o relevo aqui é alto, então tem que ir por dentro mesmo. Tem a do Mercosul, que vai articular Rio Paranaíba, o Paranapanema, o Rio Tietê, o Rio Grande, ao Rio Paraná. E aí o Rio Paraná, entrando no Paraguai, vira Rio Paraguai, junto com o Rio Paraguai que vem lá do Mato Grosso. E a partir daí vira Rio da Plata, Rio de la Plata, saindo lá pelo Uruguai afora. Nós temos o Rio Tocantins-Araguaia, que está virando hidrovia. Isso aqui está em obras, mas o Rio Tocantins já é navegável em alguns pontos. E lá onde ele deságua tem conexão
com a bacia do rio Amazonas, que é muito densa. Aí tem muito rio navegável aqui, inclusive para embarcação de grande porte. No Brasil nós temos dois grandes problemas. O primeiro é a falta de ligação entre as hidrovias. Por exemplo, um canal aqui, ó, ligaria a hidrovia do Mercosul à bacia Tocantins-Araguaia, que já tem comunicação com a bacia amazônica. Então seria possível, por exemplo, exportar e vender produtos para serem escoados da Zona Franca de Manaus para o Mercosul, se isso aqui acontecesse, certo? Existem outras perspectivas de construção de canal aí que poderiam interligar isso, que não é feito. A segunda grande problemática nossa é o relevo. Existem desníveis que devem ser superados. E como é que se supera desnível e relevo? Através de eclusa, como vocês estão vendo aqui. Ó. O navio vem no nível baixo, fecha-se uma espécie de elevação, enche, o navio vai. Vamos olhar de novo o esquema. Ele vem de baixo, aqui abre, ele passa. Aí fecha tudo, bombeia a água, aí sobe no nível do rio lá de cima. Aí desce a barreira e ele passa. Para descer é a mesma coisa, viu? O navio vem para cá, drena a água, né? Quase que não sai, depois o navio vai embora. Isso aqui já existe no Rio Tocantins, no Rio São Francisco, que eu saiba. Deve ter em algum outro lugar também. Além das hidrovias anteriormente citadas, a do Mercosul e a do Rio São Francisco, existe a hidrovia Tocantins-Araguaia que está em fase de implantação. E aí, galera, eu não poderia deixar de falar da maior malha hidroviária fluvial de rio que tem no Brasil, que é a Amazônica. Por exemplo, o Porto de Manaus é o maior porto fluvial do Brasil. O Porto de Santos é o maior porto marítimo, certo? E aí o rio Amazonas atende o Brasil, a Colômbia, o Peru, o Equador e a Bolívia. O rio não, a bacia, né? O conjunto das hidrovias que desaguam, no final das contas, no Amazonas. Antes de chegar no Brasil, o Amazonas chama Rio Solimões. É o mesmo rio, lá em Manaus ele cruza com o Rio Negro. Se eu pensar em áreas bem navegáveis, facilmente navegáveis, são mais de 1.600 quilômetros. Nessa hidrovia transporta-se passageiros, inclusive o Covid-19 espalhou na Amazônia por meio de embarcações clandestinas, é isso que as reportagens dizem, mas também se transporta mercadoria. Infelizmente, muita mercadoria ilegal, sobretudo madeira, certo? Por falar em madeira, o Rio Madeira é um grande rio navegável também, que tem uma hidrovia própria. Show? O Madeira é um dos afluentes do Amazonas, né? Enfim, vamos lá. Principais portos brasileiros. A gente tem o Porto de Santos, que é o principal porto da América Latina. Tem o Porto de Manaus, como eu falei, que é o maior e mais movimentado porto fluvial do Brasil. Pelo Porto de Santos, lá o maior da América Latina, passa 1/4 de toda a mercadoria exportada e importada brasileira. Mas eu posso destacar ainda o Porto de Paranaguá, no Paraná, Porto de Rio Grande, em Porto Alegre, e o Porto de Itaqui, no Maranhão. Aqui está a distribuição portuária no Brasil. E aí, sobre portos ainda, tem aqui por especificidade, por exemplo, Porto de Santana, no Amapá, manganês. Areia Branca, Rio Grande do Norte, sal. Malhado, Ilhéus, Bahia, cacau. Sepetiba, ferro e aço, no Rio de Janeiro. Itajaí, Santa Catarina, pescado. São Sebastião, São Paulo, petróleo. Porto São Francisco do Sul, Santa Catarina, madeira. Maceió, Alagoas, açúcar e petróleo. São Luís e Itaqui, ferro, que vem lá do projeto Carajás, em especial. Paranaguá, soja, no Paraná. E o Porto Tubarão, aço e minério de ferro, que vem do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Eu tenho a posição da movimentação dos portos, a comparação de 2008 para 2009. Porto de Santos diminuiu o movimento, Porto de Paranaguá aumentou, enfim, a grande maioria diminuiu. Tá certo? Falei para vocês que TEU é container, aqui ó, é unidade equivalente a 20 pés. 20 foot equivalente, T20 foot equivalente, tal. TEU pensa em container, ok? Pessoal, na comparação, o porto mais movimentado do Brasil, que é o Porto de Santos, ele vai corresponder assim a mais ou menos 1/4 do que o 10º porto do mundo, o 10º maior porto do mundo, transporta, para mostrar como é obsoleto o nosso uso hidroviário.
E a grande pergunta é, quais são os grandes problemas? Nós temos 3 grandes problemas. O primeiro, tempo para liberar a mercadoria. O Brasil ganha da Etiópia, parabéns. Mas dos países sérios do mundo ele perde feio. Chile, 3 dias. Suécia, 2 dias. Estados Unidos, 5 dias. Aqui são 10 dias. Imagina um navio esperando 10 dias só para carregar e ir embora. Valor da taxa portuária. Aqui o negócio é demorado e é caro. Compara para vocês verem. E aí, com relação ao número de estivadores, nós também temos poucos estivadores. No movimento nosso, por exemplo, no Porto de São Paulo, que é o maior, é de 76 milhões de toneladas por ano. Na comparação com o Porto de Roterdã, a gente perde feio. Estivador é quem carrega, né? Quem trabalha no carregamento dos navios. Nós temos 4.605. Roterdã tem 5.441. Para transportar, sei lá, 7 vezes 4, 28, 7 vezes 8, para transportar 6 vezes mais do que o Brasil consegue transportar. A produtividade por estivador nossa é de 16.500 toneladas. O deles é de quase 70 mil. Então, assim, o Brasil está engateando no transporte hidroviário. Talvez isso seria uma grande solução para diminuir o chamado custo Brasil. Para encerrar, alguns corredores de exportação que foram estabelecidos pelo Ministério do Transporte. O primeiro é o de Paranaguá, que aí está relacionado a café, algodão, soja, milho, sorgo, carne, madeira. Corredor de exportação de Santos, ele vai atender estados como São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, para tudo que esses estados exportam. E basicamente são commodities, café, açúcar, milho, algodão e carne. Ok? Está aí o panorama do transporte hidroviário mundial e brasileiro. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente tira na aula ao vivo. Tá certo? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.